Gosto também sempre dos errado times não é. mandantes. Se está no regulamento, se é permitido pelo regulamento, não vejo nada não tá de errado. É que depende do seu momento histórico. Tem fase na vida em que seu problema é dinheiro, cara. Você precisa resolver a questão financeira, pagar o que você tem que pagar, subir da C para B, né? E guardar um pouquinho para a sequência. Seu problema é a grana. E outra coisa, é SAF, né? SAF. Então, o torcedor precisa ter consciência. Ele vendeu o time. A partir de agora, é negócio. E os caras vão buscar viabilizar o negócio. E o negócio se viabiliza a partir da Série B. Então, o torcedor tem que compreender, não tem jeito, Mari. Eu não tenho muito problema. Eu até entendo quando a gente entra na discussão da desvantagem no âmbito esportivo. Porque se você vai pegar, por exemplo, você citou o Vasco. Quem vai jogar com o Vasco? Mas quem está vendendo é que vai ter essa desvantagem. Então, ela é colocada no papel para ver se vale a pena. A minha questão, é puramente a questão do aspecto esportivo. Você acha que para o Vasco é melhor enfrentar o Palmeiras jogando em São Januário ou jogando em Brasília, onde quer que seja? Mas eu nem falaria do Vasco, eu falaria exatamente do Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Vasco jogando em Brasília. Ele não vai ter a maior força do Vasco hoje contra, que é a torcida. Lá na frente, quem é o adversário na briga pelo título? O Flamengo? O Botafogo? Vai pegar o Vasco... Você está falando de torcidas nacionais, né, Maria? O Vasco, mas se você Flamengo... botar nessa questão, do estádio, se você botar nessa questão no papel, o Flamengo também... o Vasco já não jogaria em São Januário. O Flamengo também jogou contra o Vasco num estádio neutro que é do Flamengo. Então, para Flamengo e Palmeiras, contra o Vasco é o mesmo peso. Não, mas aí é uma outra questão, né? O Flamengo e Vasco jogado no Maracanã é um conceito histórico que você tem de torcida 50-50. Acho que não tem nem comparação com o Vasco jogar e enfrentar o Palmeiras em Brasília. Acho que é uma questão completamente diferente. Logo que o Vasco começou a vender, porque a gente teve venda, inclusive, no Campeonato Carioca, né? Eu conversei com o Pedrinho sobre isso. O Flamengo fez as primeiras 4, 5 partidas, fez praticamente uma excursão pelo Nordeste. Foi pelo Nordeste, foi pelo Nordeste. Não pelas mesmas razões do Vasco. As razões do Vasco hoje são basicamente financeiras. E eu acho, se eu não me engano, jogou no estado do Botafogo da Paraíba. Jogou lá? Eu acho que eu lembro que o Vasco também chegou a andar pelo Nordeste, foi. Mas, de qualquer maneira, a resposta passava muito por isso. A média de renda dos jogos do Vasco em São Januário no ano passado foi de 800 mil. Fora os custos com a produção do evento, né? Segurança, staff e tudo mais. Renda bruta. Renda bruta, exatamente. O Vasco, para jogar essas partidas fora, leva 2 milhões. Sem nenhum esforço. Porque a logística também é custeada por quem compra o jogo. A questão do Vasco hoje em São Januário... a questão do Vasco em São Januário hoje é a capacidade do estádio. Você consegue colocar ali 22, 24 mil pessoas. Só que se o Vasco abre... E a briga com o Vasco com o Maracanã. Do Vasco com o Maracanã, que ele não consegue entrar nesse consórcio. Mas a questão financeira em si. O Vasco abre venda de ingresso para o torcedor do Vasco, esgota em 2, 3 horas. Seja lá qual seja o jogo. O adversário ou o campeonato. Se o Vasco tivesse um estádio para 40, 45 mil pessoas, o Vasco lotaria esse estádio também, porque é uma torcida gigante. Então, lotaria. A questão do Vasco hoje é a capacidade do estádio de São Januário. Eu entendo, obviamente, a questão financeira, o que é a dificuldade, o que é a necessidade dos clubes, mas, assim, eu repito aqui, para mim, a questão esportiva, ela tá acima. Eu vejo entendo essa comparação entre adversários que lá na frente vão rivalizar por alguma coisa e, por causa da venda, alguém pegou um cenário, uma atmosfera mais tranquila, digamos assim. Eu até entendo, mas continuo não concordando, não. Se pode vender, eu também não vejo nenhum problema, não. Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse menino de 17 anos, o iluminado, que decidiu ontem para o Flamengo. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro
olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Faltou a gente falar do mais importante, né? O jogo foi vendido para um estádio com capacidade maior, bateu recorde de renda no futebol nordestino, porém... Gramado terrível. O gramado, o mais importante para um bom espetáculo, não estava nas suas melhores condições. Né? Só sobre a questão ali que o Felipe Luiz falou sobre o aproveitamento do Flamengo, né? Também não é de hoje, né? Embora o Flamengo tenha tido aí 2 grandes goleadas e tenha feito também um jogo com volume até para fazer até mais gols no Corinthians... mas ontem era o time reserva, mas ainda assim a gente viu em alguns outros jogos do Flamengo na temporada onde o Flamengo tinha volume, produzia, chegava na cara do gol, mas o aproveitamento na frente do gol era... Tem um ponto de convergência nessas 2 goleadas, não tem? Pedro. É isso. Eu acho que tem o Pedro e no caso do Corinthians também facilitada pelo Corinthians. Mas o Flamengo jogou muito mais. Só que a gente está falando de um jogo que podia ter terminado 6-7-0, sem nenhum exagero, mas porque o adversário era o Corinthians, absolutamente perdido. Mas a minha questão não é nem o chegar mais na cara do gol. Não, sim, mérito total. Assim, a minha questão não é nem o chegar no gol. A questão é conseguir fazer a bola entrar, que é algo que o Flamengo vinha tendo dificuldade, já eram críticas em outros jogos, que nesses 2 jogos que a gente citou aqui, muito pela presença do Pedro, que naturalmente é um cara que vai elevar a tua média de gols, porque é fora da curva dentro do contexto aqui do futebol brasileiro. Mas, assim, o Flamengo precisa ter um aproveitamento maior ali na frente do gol, também dos outros jogadores e não só do Pedro. A quantidade de gols que o Michael, por exemplo, ontem perdeu, não pode. Ô, Vitinho, bota pra mim de novo a escalação do Flamengo, essa ilustração que a gente acabou de mostrar, porque tem uma observação do Felipe Luiz sobre o próprio Joshua que eu acho legal a gente trazer pra cá para o debate. Bom, o Flamengo Só em relação a essa de gols, o ataque do Flamengo, tirando o Pedro e o Bruno Henrique, qual deles te entrega uma quantidade boa de gols durante a temporada? Nenhum deles é de fazer gol. Nenhum deles. O Michel nunca foi de entregar gol. Sim. Ele te entrega correria, ele te entrega drible, ele te entrega recomposição, mas gol... Não, o Luiz Araújo... Inclusive aquela Libertadores que cai no colo do Andrés Pereira, a Libertadores decidida contra o Palmeiras, por causa da falha dele, pouca gente lembra, mas o Michael também teve chances de decidir, que ele perde um inacreditável. Assim, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha são bons finalizadores, eles em boa forma, eles têm uma jogada muito característica de trazer para dentro e bater, são 2 jogadores que finalizam. Assim, nenhum deles é um artilheiro, nenhum deles te entrega 30 gols numa temporada, que é número de centroavante camisa 9. Mas são jogadores que têm um aproveitamento normalmente acima da média, principalmente pela qualidade técnica que eles têm. E eu pedi para botar ali a escalação e acabei não falando. Vitinho, por favor, põe na tela, porque eu queria chamar a atenção para a posição dele, Joshua. Ele entra no lugar do Plata, e era isso aí, ó. Tem o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves, o Michael com o Juninho ali, o Bruno Henrique com o Cebolinha. Beleza. Mas as substituições não são essas, né? O time mexeu, posições, começa a rodar. Né? Só que eu queria falar do Joshua ali na posição do Plata, porque segundo o Felipe Luiz, ele é um reserva muito bom para o Arrascaeta. Então, é o que o Flamengo está tentando encontrar, né? O Felipe está tentando com o Luiz Araújo. Pode ser ele. Você gostou ontem do que você viu? O reserva imediato do Arrascaeta. Eu acho cedo demais, gente. É o primeiro jogo. O Leonardo Jardim, eu não posso falar de imediatismo com você também. Você também não gosta. Não posso falar com ele, não posso falar com você. Calma. É que não foi a gente que falou, foi o Felipe Luiz. Foi o Felipe Luiz, eu tô trazendo para Tudo bem, eu até me surpreendi com essa fala. Ele pode fazer essa função, mas foi essa função que queimou o Lohan. Eu acho que mas o Lohan... Tudo bem, tem comportamento, não sei o quê, mas ele já estava sendo vaiado quando ele entrou, quando o Arrascaeta saiu lesionado, ele teve uma sequência, ele começou bem, e depois não começou oscilação mesmo. Ele foi vaiado no Maracanã. Eu achei que o Felipe Luiz deu uma exageradinha. Eu acho que ele foi uma de querer dar uma moral pro garoto e acabou, se empolgou um pouquinho. Chamou de parece uma contratação, né? Parece que o Flamengo está fazendo uma contratação, que o Joshua teria quase esse impacto. Mas que bom que pelo menos ele pode dar essa alternativa, porque ele tem usado mais o Luiz Araújo por dentro. E se ele acha que esse moleque toma... É isso que a gente está falando aqui no início, né? Que ele possa ter uma sequência boa de minutos. Não tem que entrar no próximo jogo já. Não, mas um jogo ou outro, um jogo que já está até mais definido, o Flamengo mais controlador, mais possibilidade, bota o moleque em vez e deixa um desses fora. Um desses fora que eu tô falando, não precisa botar o
Michael todo jogo. E ele tem feito muito isso com o Arrascaeta, por exemplo. O jogo contra o Juventude, que o Flamengo faz 4-0 com acho que 10 do segundo tempo. Ele tira o Arrascaeta com 10 do segundo tempo. Contra o Corinthians também estava claro que o jogo já estava decidido. Ele tira o Arrascaeta antes. Então, assim, Vitória, ele faz o gol e tira. De fato, o Flamengo precisa ter esse jogador na posição. Agora, é claro, torcedor do Flamengo com o time estrelado que tem, quando você pensa num substituto do Arrascaeta, você pensa em um outro cara de um tamanho grande. Ele pode virar uma estrela desse tamanho, mas você tem que ter cuidado para poder trabalhar. E quem está falando é o cara que escala, né? Pois é, que trabalhou com ele, foi campeão com ele também no Sub-17, mas eu entendi o que o Moreno falou e houve uma empolgação. Mas até pelo carinho, né? Foi querer dar uma moral e acabou. Pode ter sido. O inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio-campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado aí o menino. Aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando. A gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazer o gol, assistindo o Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Tem gente que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio um medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial. E ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele. É um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversário que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né, jogando bola, a equipe reserva, né, o Zago. Os caras como treinam junto, né, que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né, todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, que é um time de qualidade absoluta. O negro, o Flamengo, Jufo. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. Vai enfrentar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 15 gols. O Flamengo que vem de uma goleada sobre o Corinthians na última rodada no Brasileirão, mas que agora ontem ganhou do Botafogo da Paraíba, por 1-0, uma vantagem para a comissão técnica considerada boa, visto que foi um jogo fora de casa, uma viagem muito conturbada, o time chegou de madrugada no Maranhão, um campo pesado, a grama alta, mas a torcida ficou com aquele gostinho de quero mais. Afinal, o Flamengo só conseguiu fazer um gol lá na reta final do segundo tempo e terminou a partida com 24 finalizações. Então, perdendo muitas chances de talvez ter matado o confronto já, ter feito uma vantagem de 3 ou 4 gols e trazido o jogo para o Maracanã ainda com uma vantagem maior
para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora o foco vai ser no Cruzeiro, né? O Felipe Luiz não contou com Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não viajaram para o Maranhão, e eles devem voltar ao elenco principal para essa próxima rodada fora de casa em Minas Gerais contra o Cruzeiro. Depois da partida contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe Luiz falou muito sobre a logística de viagem, né? A mudança de sede. O jogo ia ser na Paraíba, já estava até com ingressos sendo comercializados, mas aí mudou para o Maranhão, que fez o time ter que mudar toda a logística de viagem, e ele não ficou nada satisfeito. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Foi uma festa linda, linda, linda. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores. 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, gol do menino Joshua, bastante celebrado pelo elenco e pelo Felipe Luiz, dito como um grande reforço para essa reta final de temporada, para essa segunda metade de temporada. O menino, que é tido como joia na base, fez a estreia dele como profissional e já o primeiro gol, garantindo essa vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. O próximo jogo agora, a torcida do Flamengo que visitar, for até o Mineirão, vai reencontrar só o Gabigol. Depois de 5 anos jogando pelo clube, um grande ídolo, autor de gols de títulos de Libertadores do Flamengo, tanto 2019 quanto 2022, vai reencontrar o rubro-negro agora na próxima rodada Cruzeiro e Flamengo, Bruno.